Marcelo de Brito, a maioria me conhece como Dian, alguns como Capiche. Nós vamos apresentar hoje o guia didático da disciplina Pedagogia da Educação Física no Ensino Médio. Essa disciplina é a disciplina que acontece mais para o final do curso, você já deve estar com muitas informações acumuladas, e a tendência é que agora você comece a ver uma abordagem mais prática do ensino para sentir-se mais profissional de educação física. Então ela está localizada no 8º semestre do curso e essa disciplina ela busca, através de uma perspectiva interdisciplinar, aprofundar os princípios, métodos e conteúdos, a planificação e a avaliação nas aulas de educação física no ensino médio. Tem 4 créditos, um total de 60 horas. É uma disciplina normal, mas na verdade ela vai instigá-lo a experimentar o aprofundamento numa área de educação física que é muito complicada, que é o ensino médio, ou seja, vamos trabalhar com adolescentes, jovens, e essa fase, todo mundo sabe, é complexa. Vamos adiante. Os objetivos dessa disciplina: compreender as especificidades da prática pedagógica no âmbito da educação física nos 3 últimos anos da educação básica, o ensino médio, por meio do estudo crítico e reflexivo de literatura relacionada à juventude e à contextualidade escolar, e os documentos norteadores da praxis, no caso, os projetos políticos pedagógicos, os PCNs, e a finalidade dessa disciplina é propor uma intervenção um pouco mais crítica e condizente com a realidade desses alunos. Nós sabemos, e a vasta literatura aponta, que infelizmente o ensino médio é um vácuo na educação física, né? Existe um certo vazio, né, na nossa área, e nós estamos aqui numa intenção de mudar um pouco esse quadro. Vamos ver o que nós podemos fazer. Vamos então aos objetivos específicos da disciplina. Bom, os objetivos específicos: compreender os conceitos de adolescência e puberdade, suas especificidades dentro da área de educação física, identificar e compreender criticamente princípios, conteúdos da educação física como área de conhecimento no ensino médio, analisar criticamente as questões socioculturais e comportamentais do alunado do ensino médio, tendo condições de apresentar intervenções na área de educação física, visando a superação de problemas e o atendimento às necessidades dos alunos. Bom, um pouco disso tem a ver com essa instabilidade da adolescência e das necessidades que muitas vezes não são contempladas, e essas necessidades, de certa forma, levam a um conflito de gerações que nos coloca muitas vezes em posição de dizer que, ao invés de adolescência, nós temos aborrecência. Será? Eu acho que a gente tem que repensar isso. Vamos adiante. Os conteúdos dessa disciplina: nós vamos trabalhar com 4 unidades, 4 quinzenas de estudos, primeiramente abordando aspectos biopsíquicos na primeira quinzena, na segunda quinzena aspectos psicossociais e o papel da educação física, depois na unidade 3 os parâmetros curriculares, vem a questão mais legal da disciplina, os parâmetros curriculares nacionais e a educação física no ensino médio, na quarta quinzena o ensino da educação física no ensino médio. Vamos tratar então um pouco mais dessa unidade 1, que trata dos aspectos biopsicossociais. Vamos frisar aqui então a importância desta unidade. Ok? Vamos lá, adiante. Então vamos tratar então na primeira quinzena dos aspectos biopsíquicos, ou seja, um jovem passou por transformações radicais em pouco período de tempo. Da puberdade para a adolescência, uma explosão hormonal gerou uma verdadeira transformação do olhar, da imagem e, naturalmente, dos sentimentos. Isso movido por questões fisiológicas e morfológicas, mas, na verdade, que influencia a presença do ser no mundo. O corpo muda. Então, vamos aqui. O corpo começa a receber influências desses hormônios na própria pele, ou seja, o mundo de dentro sai para fora. A imagem de si começa também a sofrer distorções, porque houve também uma radical mudança nesse perfil do que era visto antes e agora a criança parece que morreu. Esse jovem começa a ter fantasias influenciadas também por delírios e fantasias que advêm de um modelo social que estabelece determinados padrões, aqui podemos ver isso. E isso não se reflete só na questão física direta, isso influencia também
na questão da aparência, a moda, a forma de vestir-se, a forma de comportar-se. Tudo isso tem uma influência de caráter biológico, mas também psíquico. É inseparável, ok? Então, nessa unidade 1, vamos tratar dessas questões, mas sobretudo de como essa fisiologia, essa morfologia influencia nesse caráter explícito, né, do jovem no mundo. Em seguida, unidade 2, vamos tratar de aspectos mais de âmbito social. Quando se fala de sociedade, logo se pensa, nós estamos no mundo de relações, e esse mundo de relações recebe uma série de influências, e muitas vezes a influência maior da adolescência é a vontade de romper. Há uma rebeldia natural, que deveria ser mais alimentada, talvez, na escola. Será que a escola não está fazendo exatamente o contraponto desse desejo de mudança? Existe uma fantasia que alimenta os processos das relações humanas, um mundo ideal, uma perspectiva mais colorida de vida, muitas vezes perdida com o tempo, influenciado por pressões sociais. Isso, de certa forma, influencia também ações de resistência. O jovem normalmente se interessa muito por dizer não ao modelo que está estabelecido. Isso é bom? Isso é ruim? É uma questão de observar-se mais profundamente. Muitas vezes a rebeldia chega a um ponto de o grupo se movimentar de uma forma muito radical. E por que não? Expor-se ao delírio das fantasias de uma forma que agride frontalmente os modelos estabelecidos. E naturalmente o que ele mais deseja é liberdade, é festa. Sobretudo nos tempos atuais, uma sociedade que movimenta milhões em torno dos prazeres, naturalmente o jovem é influenciado por isso. Nesse mecanismo está também envolto, não está colocado aqui, você já sabe muito bem, a influência da tecnologia, o desejo de consumir tecnologia. Isso tudo influencia as relações sociais e influencia a psique do jovem. E, naturalmente, essa influência desencadeia muitas vezes distorções e problemas muito sérios. Vamos a eles. Na terceira quinzena, vamos tratar um pouco das questões curriculares nacionais, mas observando que nesse processo do que é desejado, e aí os parâmetros curriculares nacionais trazem novidades que não eram tradicionalmente exploradas. Normalmente se explorava o esporte com um merchandising de que o esporte é saúde, que o esporte traz alegria, mas na verdade nós sabemos que o esporte é contraditório. Ele não pode ser jamais considerado um mecanismo de saúde. Pode influenciar a saúde? Pode, mas também negativamente. E a lógica que se trabalha normalmente é uma lógica influenciada por padrões esportivos no segundo grau. Os esportes clássicos, como o basquete, a corrida, o atletismo, né? Mas, em geral, o que nós vemos na sociedade é um jovem que se manifesta das mais diversas formas, né? Ele está dizendo, de alguma forma, que ele faz muitas coisas e a escola esquece que ele tem determinados desejos e muitas vezes vontades que dentro da escola imagina-se não ser possível, porque isso pode gerar problemas e tudo mais. Eu comentei anteriormente da questão relacionada com as mudanças psicossociais e isso desencadeia processos. Vamos ver adiante como é que esses processos podem ser trabalhados dentro dessa dinâmica dos PCNs, né? Parâmetros curriculares nacionais, desculpem, e como é que isso também pode ter outros temas complementares que alinhavam-se a essas expectativas que seriam mais da educação física, como os jogos, os esportes alternativos, como é que elas entrariam dentro de um processo mais amplo de educação para tratar de temas que podem ser abordados por diversas disciplinas, como, por exemplo, o desejo de liberdade e a relação com a natureza, a gravidez e a sexualidade na adolescência, o desejo de explorar contextos diferenciados e, naturalmente, dar vazão à sua criatividade, e ainda aspectos relacionados com rupturas como uso de substâncias e naturalmente, coisas que são na sociedade legais, que eles têm desejo de experimentar, como cigarro, tabaco, bebida, e aí a questão dos relacionamentos influenciando tudo isso, a intimidade do jovem buscando a sexualidade, e ainda as drogas. Todos esses aspectos aqui, dentro de uma disciplina que tem, vamos voltar um pouco atrás. Então, nós estávamos falando daquelas questões que
que desembocam nas distorções muitas vezes, que podem ser temas interessantes para a educação física, que estão relacionados com aspectos biopsicossociais. Vocês viram nessa imagem anterior que nós mostramos os desejos dos jovens, né? O grupo trabalhando, a vontade de manifestação social, a aglomeração em torno de uma sociedade hedônica, uma rebeldia que acompanha também essa profusão de hormônios e vontade de mudança, um idealismo que muitas vezes aflora com uma vontade de dizer para o mundo que eles estão certos, e eu acho que nós temos que considerar isso uma coisa natural, todos passaram por isso, afinal de contas, ideologia, nós queremos uma para viver, não é? Vamos adiante, e nós, a partir dessas perspectivas que se abrem na disciplina, nós podemos pensar numa educação física renovada, transdisciplinar, não só interdisciplinar, mas transdisciplinar, com temas transversais sendo trabalhados das mais diversas formas, o tema da liberdade, o tema da gravidez e sexualidade, o tema da relação com a natureza, o tema das drogas, o tema dos relacionamentos, o tema das rupturas, o tema da vontade de ser gente na sociedade, dizer não aos padrões, experimentar, né? Isso tudo pode ser tema da educação física. E vamos adiante pensando em estratégias para trabalhar isso. Então, nós na disciplina vamos estabelecer um ritmo de trabalho que vai exigir que vocês conheçam essa realidade que está sendo vivenciada por esse adolescente, por esse jovem. Então, vocês vão fazer, além dos estudos pessoais, né, leituras, visualizações, vídeos, filmes, etc., vocês vão fazer uma exploração da realidade. Ou seja, conhecer o adolescente sem estar em contato com ele não é verdadeiro. Então, primeira coisa, você vai ter que ir para a realidade, aonde está esse adolescente. Segunda coisa, você vai participar desse ambiente virtual da disciplina constantemente para trocar ideias sobre o que você lê e sobre o que você vê. Ok? Terceiro aspecto, nós temos encontros presenciais na disciplina para a gente alinhavar essas experiências individuais que cada um está vivendo dentro de um contexto de grupo, de disciplina. Serão 12 horas de convivência onde essas coisas vão aflorar e nós vamos vivenciar algo que seja mais concreto em termos do que é a adolescência, do que é o aluno do ensino médio. Desculpem. E, finalmente, a partir disso tudo, nós vamos elaborar um roteiro de atividades para apresentar como sendo uma proposta, um embrião, né, uma proposta inicial para trabalhar com o ensino médio. Nós temos algo que é proposto oficialmente, mas o que é que nós poderíamos, a partir de um estudo de realidade, que é o grande objetivo da disciplina, o que é que nós podemos fazer em cada um desses contextos nos quais vocês se inserem? Então, primeira coisa, essa disciplina monta suas estratégias em cima de uma ideia que demanda uma interação construtiva e dialógica. Ou seja, vocês não têm uma disciplina pronta que vai seguir um roteiro como um livro didático. Essa é uma construção que depende muito de você em função da relação que você mantém com a realidade que você vai estudar. Então, dialógica é porque você tem que buscar mecanismos de entender essa realidade e isso vai estabelecer uma necessidade de interacionismo e não só observação. Não adianta você simplesmente observar a realidade. A partir dessas interações, quanto mais você tiver vontade, mais possibilidade de troca e exploração e entendimento desse acervo que você explora será útil para a disciplina. Então, se você fizer esse movimento de contato mais profundo com a sua realidade, a disciplina ganha muito. Nos encontros presenciais, você vai poder explorar filmes, vídeos, práticas e inspirar também atividades que eu chamo aqui de motrivivências. Vou colocar assim um desenho bem claro, porque essa palavra é um pouco nova, mas ela talvez seja muito mais interessante que a palavra atividade física. Seriam explorações criativas em função do grupo de experiências motoras das mais complexas, que não só esporte, que não só atividade física comum. Vamos apagar isso aqui novamente para deixar mais claro o ambiente e vamos seguindo, explorando algumas coisas também que são importantes aqui na questão do cronograma da disciplina. Ela tem marcas fixas de início, naturalmente, a data está prevista para iniciar agora dia 8 de agosto,
mas não sei se esse 8 de agosto vai se prosseguir isso da mesma forma, mas esse é uma perspectiva para esse semestre. Então, o cronograma da disciplina tem marcas fixas de início, fim e datas de encontros presenciais. Vocês saberão isso naturalmente quando for apresentado todo o cronograma dentro do Moodle. Entretanto, o processo para realizar essa disciplina dependerá do seu ritmo individual. Isso aqui vamos frisar pelo seguinte: nós temos a necessidade de concluir a disciplina em conjunto, mas a montagem e a possibilidade de cada um terá que ser respeitada. Então, muitos de vocês vão apresentar as atividades dentro de um cronograma um pouco distinto. Quanto mais cedo você fizer os movimentos de contato com a realidade, mais nós teremos possibilidade de aprofundar os temas. Então, é o que nós fazemos aqui. E aí, um dado fundamental deve ser relevado. Toda essa observação que você fará na realidade, para compor esse conteúdo, vai desencadear um portfólio pessoal, onde tudo que você vivenciar, é como se fosse um diário, tudo que você vivenciar, você vai colocar ali, fazer um relato. Esse portfólio vai ser o objeto da avaliação final da disciplina, porque ele vai ser compartilhado com os colegas dentro do ambiente virtual, dentro do fórum de debates, ok? Então não perca a oportunidade, desde o começo da disciplina, de começar a organizar o seu portfólio, que é o seu diário de bordo, seguindo o caminho, ok? Bom, vamos falar um pouco da filosofia da praxis dessa disciplina. Então, isso é fundamental falar. A disciplina segue uma perspectiva de ensino aberto. Vou fazer uma brincadeira aqui com esse aberto aqui. Um aberto. Tudo pode continuar. Vamos colocar até umas reticências aqui, que tudo pode acontecer nessa disciplina, desde que você seja empenhado nela. Essa característica da disciplina aberta significa que você pode elaborar muito mais do que está previsto, porque ela oferece um manancial de materiais, muito além do possível ser explorado em 60 horas, que você pode começar a ter interesse e aprofundar. Se você fizer o aprofundamento desse material junto com a observação dos locais, que seria a sociedade, seu ambiente de morada, as escolas de segundo grau, você vai perceber que a sua sensibilidade, a sua percepção vai começar a aumentar. Continuando essa proposta de educação aberta, no segundo momento você vai ter que entender qual a proposta global de educação e educação física no ensino médio da escola que você explorar. Então, isso vai exigir que você converse, tenha interlocução com os direções de escola, com professores de educação física, com outros professores, para entender qual é o propósito daquela escola. Então, isso vai ser adensado com o estudo de textos e, naturalmente, não basta estudar as proposições teóricas, é necessário você combinar e, ao mesmo tempo, contrastar o que está colocado como ideia e o que é praticado na realidade. Vamos adiante. O segundo tópico da filosofia da praxis dessa disciplina é que, depois de uma leitura da realidade, você já fez isso, então foi à escola, foi ao contato com os jovens, você vai construir uma base real onde pode pensar como atuar como um futuro professor. Então não adianta apenas você colher informações, você deve pensar, como eu faria? Como seria, no meu caso, se eu estivesse na posição do professor de educação física daquela escola, né, que você vai observar. Então, nesse sentido, mais uma vez, todo o material que está disposto e disponível na disciplina serve para você ter um pouco mais de sensibilidade e aprofundamento teórico e, naturalmente, vivencial. Nós temos aqui todo esse material disponível. Vamos usar esse mecanismo aqui para ficar mais fácil. Então, você tem os filmes que estão todos postados no Moodle, alguns documentários interessantes, vídeos das mais diversas formas e textos. Então, a partir deles, você pode começar a pensar em que resposta dar ao ensino de educação física no segundo grau, né? Só você pode compreender a sua realidade. Por mais que se pense nacionalmente na estratégia, somente você pode dar a resposta para essa realidade na qual você atuará. Isso indica pressupõe, e eu confesso ser fiel a essa mentalidade, porque isso também está contido nos meus estudos desde o mestrado, quem muda a escola é o professor. E um professor pode fazer a diferença numa escola. E, por incrível que pareça, a educação física, que é aquela sub-área, muitas vezes desprezada, é uma área que pode mobilizar a escola de uma forma que poucas áreas conseguem.
É nessa perspectiva de entendimento que eu gostaria que vocês começassem a pensar o seguinte: eu posso ser um profissional, um agente de transformação, ou apenas vou manter a ordem? Que tal pensar nisso? Vamos adiante? Então, essa disciplina também segue, como terceiro tópico dessa filosofia da disciplina é: uma vez que você explore uma gama de materiais, abre-se uma possibilidade de construir algo amparado na realidade e nas teorias. Emerge assim sua visão acerca das possibilidades reais de implementação de um projeto de intervenção pedagógica consciente. Vou frisar essa palavra: consciente. Consciente, então, é uma questão individual. A resposta é sua. Vamos frisar isso. Uma pedagogia consciente é aquela que consegue atingir uma realidade e transformá-la positivamente. Esse é o propósito de uma nova educação física. E eu não tenho dúvida da possibilidade dela. Muitas experiências já foram feitas, vivi algumas delas e eu creio que se vocês tivessem mais tempo para ouvi-las, a gente podia trocar bastante ideia. Talvez nos encontros presenciais, quando nos encontrarmos, podemos trocar ideias sobre isso. Então, além de construir uma proposta de intervenção pedagógica consciente, porque é necessária, o ensino de segundo grau é tido como um ambiente de uma educação física vazia e sem propósito. Então, se você ouve isso e acha que você é um profissional relevante, como continuar isso? Essa forma não é possível mais seguir adiante. Vamos ter que repensar esse projeto. E aí surge a questão. E a questão que emerge é abrindo que possibilidades você terá, a partir dessa visão de realidade, de contexto, de pensar uma prática que futuramente realizará, uma prática que não seja a mesma prática de sempre, né? Aquela prática que é muito comum, muitas vezes desemboca no rola-bola. Eu entrego a bola e digo assim: dividam 2 times e podem jogar à vontade. Isso, infelizmente, não acrescenta nada. Isso até um porteiro ou até um vigilante da escola pode fazer. Não precisa de um profissional de educação física para fazer isso. Continuando, vamos fechando a nossa exposição de hoje. E agradecendo a participação de você nesse momento. Me desculpem as falhas da má caligrafia, mas eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: aqui está um profissional empenhado e atuante nessa área de ensino. Eu tenho muitas relações com as escolas de segundo grau, de ensino médio, né? Como é atualmente chamado. Na minha época era científico, depois virou segundo grau e agora é ensino médio. Os nomes mudam, mas a realidade continua quase a mesma, se não a mesma. Então, aqui vocês têm um profissional aliado de uma visão transformadora. Desenvolvo projetos com adolescentes já há muitos anos, desde que estou na área de educação física, e percebo o seguinte: quando você atinge a consciência desse jovem de ensino médio, as possibilidades de transformação são verdadeiras. E aí você não está mais tratando apenas de uma transmissão de conhecimento ou educação motora, ou tradicionalmente como se chama educação física. Você está tratando de formação humana. E essa é a perspectiva que eu venho trazer para vocês. Essa disciplina, então, tem a finalidade de uma qualificação humana, de formar homens, seres mais conscientes de si, sobretudo. Muito obrigado, por hora ficamos aqui e até o próximo encontro.